Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Estamos na nossa 8ª reflexão sobre as parábolas do Evangelho segundo São Lucas. E hoje vamos meditar o rico e Lázaro. A indiferença, o pecado que separa para sempre. A parábola diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava deitado à porta do rico. Ele desejava matar a fome com o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Na morada dos mortos, em meio aos tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para que me refresque a língua, porque estou atormentado por essas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por isso, os que querem passar daqui para aí não conseguem, e daí para cá também não. O rico insistiu: Então, pai, peço-te que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os previna, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico retrucou: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, vão se converter. Abraão, porém, disse: Se não escutam Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não ficarão convencidos. Enquanto o amor constrói pontes, a indiferença constrói abismo. Esse é o centro da parábola que nós estamos ouvindo. Essa é uma advertência escatológica direta e profundamente provocativa para os nossos tempos. É a única das parábolas em que um personagem tem nome. Diferente das outras parábolas que apresentam situações que chamam a conversão, que são situações que ilustram o caminho de conversão, nesta parábola nós temos o nome próprio de Lázaro. Lázaro, que significa Deus ajuda. Ou seja, aqui nós temos uma identificação, Deus ajuda, que entra em contraste com o anonimato do rico. Se nós percebemos bem, enquanto Lázaro é denominado, ele tem esse nome, o rico é alguém desconhecido, de quem não precisa de Deus. Quem não precisa de Deus nessa vida, por que precisaria dele na vida eterna? Quem não precisa de Deus nesta vida, por que precisaria de Deus na outra vida? Esse jogo de palavras e esse jogo de cenas, essa realidade que a parábola nos apresenta, ela mostra uma dura realidade. A realidade de quem aproveitou os seus bens, de quem buscou viver uma vida farta, uma vida segura, considerando as suas forças, as suas capacidades, mas quem despreza toda a relação de Deus. Na parábola, diz que o homem fazia festas grandiosas todos os dias, mas em nenhum momento existe esta relação com Deus. A parábola denuncia a ilusão da segurança dos ricos e exalta a dignidade dos pequenos. Aqui não é uma oposição entre dinheiro e falta de dinheiro, entre pobres e ricos, mas é a mostra daquilo que é uma pessoa que se volta egoisticamente para aquilo que é o seu prazer, desconsiderando quem está à sua volta.
Lázaro sempre esteve ali, à porta desse homem, suplicando ao menos as migalhas que caíam da mesa. Portanto, a parábola, mais do que uma crítica social, é um convite à conversão. Nós não podemos nos enganar com a palavra de Deus, achando que a palavra de Deus veio para fazer uma crítica social a ricos e uma defesa dos pobres, mas é um chamado à conversão. O abismo começa com a indiferença. E se o abismo começa com a indiferença, já perceberam que todos nós podemos ser indiferentes uns aos outros? No mundo das comunicações, hoje, como nós temos a possibilidade de nos comunicar com tantas pessoas, às vezes o que cresce é a indiferença e a falta de comunicação entre nós. Quantas vezes estamos um grupo de pessoas sentados uns ao lado dos outros, mas indiferentes à presença do outro, muito conectados com quem está distante, mas pouco ligados a quem está perto. É essa a realidade do homem rico. Muito conectado com as suas necessidades materiais, com as pessoas que estavam na festa, mas indiferente à presença de Lázaro que está ali. O abismo começa com a indiferença, porque o rico não tem atitudes diretas, ele não faz caso da presença de Lázaro. Interessante como que a indiferença não é só o desprezo verbal do outro, é a ignorância da pessoa do outro. A verdadeira indiferença é a ignorância da pessoa do outro, da realidade do outro. Ele simplesmente vê Lázaro e ignora a sua presença. A indiferença à presença do outro é um abismo construído de forma silenciosa. Não é preciso gritar, não é preciso fazer manifestações para rejeitar o outro. Simplesmente ignorar a presença do outro. E quantas vezes o nosso olhar transparece essa ignorância da presença do outro. Rejeitamos a presença do outro. Estamos numa celebração, por exemplo, mas fazemos questão de não olhar para o lado. Por quê? Porque não queremos ver a presença do outro. Quantas vezes nas nossas brigas de família, nos tornamos indiferentes, silenciosos à presença do outro. E esse é um pecado gravíssimo. Quem é Lázaro hoje? Poderíamos falar do pecado social, mas quem é Lázaro na minha vida? Quando nós ficamos apenas no contexto do pecado social, dizendo Lázaro são aqueles que estão ali, são os moradores de rua, são aqueles que são rejeitados, são aqueles que vivem nas comunidades, nas favelas, sim, esse também é Lázaro. Mas às vezes existe um Lázaro próximo de você, um Lázaro que você rejeita na sua vida, um Lázaro que você ignora no seu cotidiano, alguém que se torna uma pessoa não grata, que você simplesmente rejeita estar na presença dele. Esse é Lázaro. Esse é aquele que depois você rejeitou. Esse é aquele de quem você não quer se aproximar. Na realidade, existe quem sempre espera milagres ou sinais para mudar de vida, ignorando o Evangelho. O homem rico, na fala dele, né, ele espera um milagre, um acontecimento. E se esse acontecimento não pode ser na vida dele, porque ele já está naquela condição, ele então pede que Abraão faça um sinal para a mudança da vida dos seus irmãos, né? E Moisés vai dizer de uma forma muito simples, muito clara, eles têm os profetas, eles têm a lei, que os escutem, né? Nós às vezes esperamos coisas espetaculares para dizer que nós temos fé. Nós também às vezes queremos sinais que confirmem, que comprovem a presença e o amor de Deus, quando na realidade Deus já está se fazendo presente. É preciso olhar a parábola como um espelho da nossa realidade, que simplesmente mostra a nossa imagem tal como é, sem filtros. Quando nós olhamos para a parábola e olhamos de uma maneira despretensiosa, nós não vamos enxergar ali uma realidade distante, mas nós vamos enxergar a nossa pessoa, a nossa realidade,
e nós vamos enxergar aquele que Deus ajuda, o Lázaro. Cada ato de indiferença aprofunda o abismo. Cada gesto de amor constrói pontes. Cada ato de indiferença aprofunda o abismo. Cada gesto de amor constrói pontes. O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo abismos pelos nossos gestos ou estamos construindo pontes pelos nossos gestos? É aqui que a nossa fé é burilada, é aqui que a nossa fé ela vai sendo purificada. Não são nas grandes coisas, nos grandes momentos, nas grandes participações, mas nas pequenas coisas. Ali nós vamos vendo realizar esse ato de fé, quando nós construímos abismo ou quando nós estabelecemos pontes. Esta é uma parábola que toca profundamente o nosso caminho de conversão e nos chama a ter esse discernimento. Cada ato de indiferença aprofunda o abismo. Cada gesto de amor constrói uma ponte. Quem tem ouvidos, ouça.